Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui para começar mais uma edição da nossa revista radiofônica. Sim, informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta-feira, 7 de novembro de 2018, sejam muito bem-vindos. Moro num país tropical. Em sua primeira entrevista coletiva desde que aceitou o cargo de Suprimeiro-Ministro, Sérgio Moro diz como pretende enfrentar o crime organizado, rebate acusações do PT e define Bolsonaro como alguém que não representa risco à democracia. Estados nem tão unidos. Entenda porque o Partido Republicano perdeu o controle da Câmara dos Representantes e os reflexos desse revés na administração de Donald Trump. Por outro lado, a legenda do presidente ampliou sua maioria no Senado. O jogo acabou. Alô, intelectuais desse mundão, vocês não podem perder a Fazenda. É sério, falando sério, pô. Ontem, depois de uma acusação de agressão, uma integrante do reality foi expulsa e vai até perder o cachê. Vai dizer que isso não é melhor do que ler os livros do escritor Philip Roth, hein? Brincadeira, hein? Esses são alguns destaques do Morning Show que está começando. Bom dia, meus amigos. Estamos aqui. Opa, vai lá, Vini, me dá bom dia. Bom dia, diga. Eu bom dia, não abro o microfone e não consigo ouvir a tua resposta. Olha, a gente começa esse Morning Show sem o Joel Pinheiro da Fonseca, um grande figura que teve por aqui, né, no Morning, durante um breve período, a quem a gente deseja boa sorte lá no 3 em 1 da Jovem Pan, aqui no 3 em 1 da Jovem Pan, e que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h30 da tarde. Mas temos o Caio Coppola, que assume o posto. Tudo bom, Caio? Bom dia, Edgar. Bom dia, ouvinte da PAN. E sucesso aí ao Joel. Vamos que vamos? Vamos embora. Sucesso a você também, rapaz. Vini. Diga. Vamos lá, temos uma hashtag pra chamar de nossa? Temos, Edgar. Qual é? Você, como bom surfista que é, né? Eu dou minhas pranchadas. Você dá suas arriscadas, né? Só que não. Eu também tenho minhas experiências, nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje. Jacaré não é surf. Pegar jacaré não é surf. Olha só, daqui a pouco a gente vai receber aqui no estúdio o ídolo do surf aí, o Picuruta Salazar. Lenda. E também o diretor do documentário Picuruta, a Lenda do Gato, que é o Alex Miranda, né? Eles estão lançando aí então essa produção que eu, surfista de alma, estou louco pra ver, viu, Edgar? E nós vamos aí pros assuntos mais comentados do país com a hashtag SurfBrazuca. Hashtag SurfBrazuca. E olha só, Gabriel Medina, Filipinho, Toledo, os moleques estão arrebentando. E esse país aqui, Edgar, é sem dúvida o país do surf, meu amigo. Olha, você tá mais pra surfista de trem, Vini. E olhe lá, hein? Isso. Não vem botar banca aqui, eu não tenho vídeos da época. Pregão. Pra te mostrar. Bom lembrar que Brazuca com Z, gente. Pra gente ver com Z. Hashtag certo. Outra maneira de você interagir é pelo nosso WhatsApp, 11 931 17 1009. Esse é o número para você comentar os assuntos do programa de hoje. Mande para cá mensagens de vídeo, beleza? Estamos aguardando. No mais, você nos acompanha em imagens pelo aplicativo da PAN, pelo nosso portal jp.com.br e também em nossa transmissão pelo canal youtube.com/morningshowjp. Além da nossa participação nas mídias sociais. Estamos no Instagram e também no Facebook. Passe por lá, deixe seu joinha que a gente fica bem satisfeito, bem feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Vini, vamos lá, já que você tá aquecido aí, bora. Já fez o seu alongamento. Bora. Botar você pra surfar essa primeira onda, então, aqui no programa. E que onda, hein? Que tal a gente começar aí com a frase SBT, ame-o ou deixe-o? No duro? Silvião. Você vai deixar o país ou não, Edgar? Vou ficar aqui, é mais do que nunca. Você ama o país? Mais do que nunca. Quem você não sabe imitar, pelo amor de Deus? Não, tem bastante. Mas é o seguinte, Edgar, olha, o SBT, ele é craque nisso, né? Fazer esse tipo de vinheta, de mensagens enigmáticas, né? Que surgem aí do nada. E ontem, no período da tarde, começou a aparecer essas vinhetas, esses spots em tom bastante nacionalista, com alguns
hinos, né? Tinha o hino nacional, tinha algumas outras músicas também, e também algumas frases que permearam aí durante a época do regime militar. Entre elas, uma bastante polêmica, que foi a que mais chamou a atenção, que era Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Que foi utilizado bastante aí pelos militares como uma justificativa para a repressão ali na época da ditadura, justamente naquela época do governo Médici, né? Que ficou conhecido também como os anos de chumbo. Enfim, e tinham outras frases também, como Pra Frente Brasil, Brasil Pátria Amada, Brasil Terra Dourada, Eu Te Amo Meu Brasil. E essas vinhetas começaram a aparecer ali durante os comerciais do SBT, acabou gerando muita polêmica já de cara nas redes sociais, principalmente por essa associação com o regime militar, e aí logo de cara também, no mesmo dia, o SBT preferiu já retirar do ar essas chamadas. Agora, o que a gente pode entender um pouco é de uma aproximação que o dono do SBT, Silvio Santos, sempre teve com os governos vigentes. Sempre foi assim, sempre será assim. O Silvio Santos, ele tem, até quando o Maurício Starcer veio aqui, né, falar do livro, né, o Topa Tudo por Dinheiro, ele tem essa parte dele empresário, né, o SBT é uma concessão, e ele tá sempre ali do lado com quem tá governando o país, né, e tem gente até dizendo, né, Fefito, que pode voltar o quadro A Semana do Presidente. Se você leu no meu blog ontem, no jp.com.br/Fefito, você já tá sabendo que esse era um plano do SBT, um plano que deve ser abortado, na verdade, muito por causa da repercussão negativa dessas chamadas. Nem todas as chamadas saíram do ar ainda. A chamada que com toda certeza saiu do ar foi essa, Brasil, ame ou deixe-o. Mas mesmo que tinha a música lá, Eu Te Amo, Meu Brasil, Eu Te Amo... Dom e Ravel, esse. Se eu não tô enganado, essa da dupla Dom e Ravel... Desculpa te cortar, claro. Fefito, mas eu me lembro muito bem na escola, garoto aí, o governo Médici que o Vini se referiu, essa foi uma campanha, uma propaganda do governo militar frente ao que eles entendiam como sendo, olha, você está contra, você faz parte do outro lado, que quer tomar o poder, então, olha, então sai fora, porque o Brasil é pra gente amar, todo mundo. E essa música do Dom e Ravel, assim como algumas outras, tem outros exemplos até, foram... feitas sob o contrato mesmo do governo. Olha, compõe uma música aí exaltando o Brasil, nessa pegada, digamos, ufanista, de nação, vamos pra frente. Elas se viam como propaganda do regime militar, né, da ditadura. O fato é que pegou muito mal, nem todo mundo no SBT sabia que isso ia ao ar, porque pra variar, como as coisas acontecem no SBT, foi um clique do Silvio Santos que mandou produzir e colocar no ar sem constar boa parte das pessoas. Os executivos de lá avaliaram que era um erro. A Semana do Presidente era, de fato, uma possibilidade até ontem. Duvido que aconteça a partir de agora, dada essa repercussão. Mas a gente tem que lembrar que a Semana do Presidente era uma propaganda de governo feita pelo SBT desde que ganhou a concessão, desde que a concessão foi iniciada, até meados do governo do FHC. Era a crítica, não criticava nada, mostrava basicamente a agenda do presidente, se fosse ele militar ou já no período democrático. E agora a tentativa de aproximação com o Bolsonaro é muito clara, porque... o Silvio Santos tentou ser presidente, inclusive, porque ele tem uma afinidade com o poder, mas ele é um dono de emissora que gosta de estar perto dos governos. Não à toa, uma das primeiras entrevistas do Temer foi para o SBT. Não à toa ele teve proximidade com o Lula, inclusive no caso lá do Banco Pan-Americano e tudo mais. O Silvio Santos é esperto, gente. A gente não pode negar isso. Mas acabou sendo... Parece que tem um convite aí pra esposa do Bolsonaro participar do Teleton esse ano, porque ela é uma defensora da causa também, né? Pois é. O Temer, como você falou, teve até uma campanha, né, pela reforma da Previdência. O Temer foi no programa do Silvio Santos divulgar como que era a reforma, passo a passo. Então, ele passou um dinheiro lá pro Silvio Santos, né? Pois é. Eu achei interessante esse ponto que você falou, Fefito, desse espaço acrítico, né, pra política no SBT. E nesse sentido, eu acho muito válida a colocação, a intenção, né, a sinalização do presidente no sentido de privatizar ou vender ou desmantelar um pouco a EBC, né, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, que tem um orçamento bilionário e audiência zero. Mas falando aí sobre o nosso mote ufanista, né, o ame ou deixe, que é um grande eufemismo para dizer os incomodados que se retirem, exatamente. Eu diria que é uma lacrada patriótica, né, vamos dizer assim. Eu queria trazer um momento... Você criticou a lacrada ontem, hein? Mas a gente tem que usar, a gente tem que enriquecer a linguagem. Daqui a pouco eu tô falando pajubá também aqui. Acho ótimo, tá mais na hora. Falando assim como momento cultural, resgate
histórico, isso daí é muito menos brasileiro do que a gente imagina, né? O Ame ou Deixo, ele foi importado dos Estados Unidos nos anos 50 e o original é America, Love It or Leave It. Pois é, e foi criado por um colega do Edgar, um radialista, no contexto da Guerra Fria, embalando lá o macartismo, né, a perseguição a supostos comunistas em solo americano. E aí esse slogan ele foi reeditado, até via música popular também, pela folk music, isso nos idos aí no meados dos anos 60, no conflito do Vietnã. Teve essa reedição e só em 1973, então, auge do regime militar no Brasil, ele foi, digamos assim, nacionalizado, né? Então, tinha outros bordões também interessantes. Aqui, ó, quem não vive para servir ao Brasil, não serve para viver no Brasil. Também parece uma paráfrase da frase famosa do presidente Kennedy, né? Não se pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. E essa lacrada patriótica, é óbvio, a crítica é muito óbvia, né? Ela restringe muito o espaço para a crítica, e nesse contexto atual, ele pode soar como uma provocação, né? A gente está num contexto de promessas não cumpridas de deixar o Brasil, de deixar a vida pública, como foi o caso do Ciro Gomes, né? Que, aliás, como todo esquerdista Nutella, ele foi reclamar do Brasil em Paris, né? Mas, Caio, a questão não é nem o contexto histórico do começo disso. Esquerda Nutella. Pô, ele fez exatamente o que o Carlos Drummond... Ele foi exatamente o que o Carlos Drummond de Andrade falou. Ele foi ser gauche na vida, né? Foi ser esquerdista em Paris. Mas, né? Caio, a questão é o que significa trazer de volta um bordão da ditadura nos dias de hoje, na verdade. É o que tem de simbolismo nisso. Eu acho que foi mais uma jogada comercial mesmo do Silvio, e aqui a gente vai para outro problema nosso, da nossa república, né? Essa promiscuidade entre o público e o privado, pensando na TV como uma concessão pública, ele tá de olho na publicidade das estatais, né? Então, outra coisa que tem que ser corrigida no nosso país. A musiquinha aqui, ó, só pra ilustrar, Eu Te Amo Meu Brasil, na verdade o título correto aqui, de Dom e Ravel, que era uma música que exaltava, né, o Brasil, da olha. Olha lá, até francês, é brincadeira, uma marchinha, né? Pior é que é chiclete, hein, Edgar? É tipo marchinha de carnaval, olha lá. Olha lá, exaltando mulatas, praias, olha. A mão de Deus abençoa, quer dizer, né? Tem uma mensagem aí. Bem... Circo, bunda e religião, gente. É o resumo do Brasil. Vambora, vamos em frente. Vamos girar o assunto nessa terça-feira. Sérgio Moro deu sua primeira entrevista coletiva como futuro ministro da Justiça do governo Bolsonaro. O repórter Afonso Marangoni acompanhou. Vamos conferir. Federal Sérgio Moro se encontra nesta quarta-feira em Brasília com o atual ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Eles vão trocar informações sobre os projetos que estão em andamento na pasta. Nesta terça-feira, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública concedeu a primeira coletiva após aceitar o cargo. Ao abrir a entrevista, Moro usou cerca de 20 minutos para se defender das críticas. Ele falou muito da acusação sobre interesses políticos nas condenações da Lava Jato, principalmente do ex-presidente Lula, sentenciado a 12 anos de prisão em junho de 2017. O que existe é um crime que foi descoberto, investigado e provado, e as cortes de justiça apenas reconheceram esses fatos e impuseram a pena prevista da lei. Ou seja, as cortes de justiça apenas cumpriram aí o seu dever e não poderia ser diferente. Eu não posso pautar a minha vida com base numa fantasia, num álibi falso de perseguição política. A primeira intenção do futuro ministro da Justiça é ressuscitar as 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal enterradas pelo Congresso Nacional. Ele também defendeu limitar a progressão de regime, especialmente de presos que pertencem a facções criminosas. Outro assunto discutido foi a redução da maioridade penal. Moro se disse favorável à condenação aos 16 anos em casos de crimes graves contra a vida. Um adolescente acima de 16 já tem condições de percepção de que, por exemplo, não pode matar. Então, se tem um tratamento diferenciado para esse tipo de crime,
me parece algo assim bastante razoável. O juiz garantiu que o primeiro contato que teve com integrantes da chapa eleita foi em 23 de outubro, numa reunião com Paulo Guedes. O aceite para o Ministério da Justiça aconteceu em 1º de novembro, depois das eleições. Moro também defendeu Bolsonaro, argumentando que o presidente eleito pareceu ponderado nas conversas que tiveram. A minha impressão foi muito positiva, me pareceu uma pessoa bastante ponderada. Nós conversamos sobre possíveis convergências e divergências e, ainda que não haja uma concordância absoluta, mesmo nas divergências, me parece possível chegar a um meio termo. A expectativa do novo ocupante do Ministério da Justiça é que os primeiros projetos mais simples que endurecem a lei penal possam ser aprovados em 6 meses. Alteração de regras de prescrição dos crimes, avaliar a possibilidade de deixar mais claro na lei a execução em segunda instância, a previsão da execução das sentenças dos tribunais do júri, ou seja, investimento em equipamento, inteligência especial, estratégia. Entendo que o enfrentamento tanto da corrupção, mas aqui mais especificamente do crime organizado. Em um dos trechos da conversa, frisou que não há nenhuma ideia de perseguição aos movimentos sociais ou quebra de direitos das minorias. Não existe a menor chance de utilização do Ministério ou da polícia para a perseguição política. Mas todos têm direito à igual proteção da lei, maiorias, minorias. Tá? Não existe aí qualquer possibilidade de, no âmbito da segurança pública, no âmbito da justiça, políticas discriminatórias contra minorias, seja qual for o motivo. Sobre as divergências com o presidente eleito, garantiu que vai sempre pelo convencimento do que pode ser melhor, mas que a última palavra vai ser de Bolsonaro. Eu assumo uma posição no governo e tenho muita ciência de que eu estou numa posição subordinada. Ainda que possa não haver uma convergência absoluta, nós podemos conversar e cada um ceder nas suas posições. Ou ele, evidentemente, dá a última palavra, a decisão final é dele. Moro também disse que pretende utilizar o modelo da Operação Lava Jato para combater o crime organizado. Tá aí, à frente a esse posicionamento nessa coletiva aí do juiz Sérgio Moro, Caio, quero ouvir o teu comentário, como é que fica a narrativa do PT em função disso, dessa resposta, né, que agora o Sérgio Moro dá nessa primeira coletiva aí. E antes de se responder, eu adiciono aqui para o ouvinte acompanhar o teu comentário, que o PT entrou ontem no Conselho Nacional de Justiça com uma representação para impedir que o Moro assuma o ministério. Vai lá. Bom, vamos lá, né? Eu já tô até me repetindo bastante. Já falei aqui que contra fatos não há argumentos, né? Mas só para ajudar aí o ouvinte da PAN a fazer um contraponto a essa desonestidade intelectual da esquerda, que é colocar a pecha de parcialidade nas decisões do Moro, eu acho que são 2 linhas. O primeiro são os resultados do Lava Jato e o segundo a linha cronológica mesmo do julgamento. Então, é incrível, toda vez eu tenho que acessar o site do Ministério Público Federal porque os resultados não param de chegar, né? Então, 1.000 mandados de busca e apreensão, 264 mandados de prisão, 347 réus, 215 condenações, né? Outro número que foi atualizado já são 2.036 anos de pena sentenciada e 40 bilhões em ressarcimento pedido, né? E aí, falando um pouquinho da cronologia, né, o outro argumento, o julgamento que o Moro fez do Lula foi em julho de 2017. Eu até brinquei que o Moro errou, porque a pena depois foi agravada no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né? Ele passa de 9 para 12 anos, sai da mão dele. Depois teve um habeas corpus julgado no STJ, foi julgado no STF. Então, além do Moro, outros 19 juízes naturais, concursados e ou nomeados pelo Lula e pela Dilma, a grande maioria deles, entre eles 8 ministros do STF. Então, assim, não tem como, não é uma situação de perseguição política. E é aquela história, né? O PT não é mais um partido de presos políticos, mas de políticos presos.
Vamos lá, vamos a Brasília agora. Ouvir Zé Maria Trindade, nosso correspondente na capital federal. Trindade, quero saber diretamente de você, como é que será a vida do Moro aí na capital federal e o que você achou dessa primeira fala nessa coletiva do Moro? Bom dia. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, há críticas, né? Não existe unanimidade e isso é evidente. Há, inclusive, uma cobrança para a continuidade daquela série Mecanismo, né? Mostrando que o juiz, depois de condenar o Lula, se torna aliado do principal adversário dele e vira político, né? Vira ministro da Justiça. Mas eu diria que a continuidade pode começar por aí mesmo, dizendo o inimigo agora é outro e muito mais poderoso. Dizem aqui os especialistas em segurança pública de que o Brasil acaba com o crime organizado ou o crime organizado detona o Brasil. Então, esta é a grande missão do juiz Sérgio Moro, encarar o crime organizado em todo o país. A vida dele vai ficar mais fácil, pessoalmente, e na família. Ele é cercado de seguranças e uma segurança muito forte. Por onde vai? Ele não tem o direito de ir a um cinema, não tem direito a ir a um shopping, um restaurante. E agora aqui isso é mais fácil. Essa segurança para a família e para o juiz fica tudo muito fácil, mais fácil, porque geograficamente Brasília está preparada para isso, o Ministério da Justiça tem uma proteção especial e também o prédio tem condições para isso, então a vida pessoal dele será mais fácil. Só que o Moro será um superministro, palavra do Jair Bolsonaro, essa palavra superministro, né, da Justiça, com segurança pública, e isso é muito importante. Ele vai se reunir com o ministro Raul Jungmann, da Segurança Pública, e esse é um dos pontos importantes. Me perguntam até, vem cá, com a retirada da Segurança Pública do Ministério da Justiça, quem ouviu falar em Torquato Jardim? Quem tentou saber do Ministério da Justiça? Ou seja, no momento, segurança pública é muito importante. Então, este é o grande desafio do juiz Sérgio Moro, que parte agora para uma situação muito pior. Ele não pode ficar, como ele disse, eternamente refém dessa história de Lula e condenação de Lula. Ele tem que partir agora para uma situação muito maior, ao ponto de o Ministério, aliás, o Supremo Tribunal Federal, ficar pequeno para ele, que poderá alçar um voo maior. Edgar, não há dúvida, ele é uma grande figura nacional. Se houvesse uma eleição para ministro do Supremo, ele ganharia tranquilamente. Ô Trindade, para a gente fechar, eu vou te repassar a segunda parte da minha pergunta aqui para o Caio. Essa representação do PT para tentar impedir a posse, né, para que Moro assuma o ministério. Você acha que isso vai dar em quê? Olha, eu acho que é blá, 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 não dá em nada, né? É impossível, não há como impedir a renúncia dele, né? Veja bem, ele vai se exonerar, ele não pode voltar, né? A não ser através de um novo concurso. Ele vai se exonerar, vai assumir o ministério. Agora, esse é um debate, o outro é sobre as sentenças. Mesmo na reforma do judiciário, ninguém nunca pensou em discutir uma sentença determinada. E os juízes do Supremo, que vão decidir sobre essa história da sentença, né, estariam julgando as próprias sentenças, o seu direito de ser juiz, né? Naquele momento, o juiz Sérgio Moro era o juiz da causa e determinou e sentenciou e pronto. É um ato jurídico perfeito que não pode ser modificado. Tá certo, Trindade. Obrigado pelos comentários. Bom trabalho aí em Brasília. Isso, muito bom dia a todos. Da política a gente vai pro entretenimento. A Fazenda da Record, meu caro Fefito. Rapaz, tá revelando aí a alma humana com mais precisão até que o livro A Revolução dos Bichos, meu caro. É verdade, gente. Você aí, conta aí, intelectual, que quer aprender um pouco sobre psicologia humana. O que precisamos saber? A gente precisa saber que ontem o programa teve uma expulsão, gente. Mas pra entender essa expulsão, vamos ver antes esse videozinho aí. Vamos ver o que aconteceu na votação de segunda-feira. A sonora, né? Do momento que aconteceu aí, ó. Aí você vai comentar. Tá aqui, ó. Falei do terra inteiro sertanejo. Entendeu? Falei, uma hora vamos ter que votar. Todos aí queriam votar no sertanejo porque aqui é um só. Todos queriam, para de ser louca. Sabe por que você queria ficar no sertanejo? Eu não consigo falar. Tá afim do sertanejo eu não consigo. agora? Tá. Tá, né? Tá. Gente, pede desculpa pro seu marido, tá? Pede ao vivo aí. Você não tem noção do que tá falando. Ele é casado e eu também sou. Sua escrota. Só porque eu não quero votar
tava cheio de álcool, você chavecou ele, né? Eu chavequei? Sertanejo, marido. Peraí. Isso que todo mundo abraçou e beijou todo mundo. E foi a primeira vez que era solta numa festa. Aí ela passou mal. Se ela falou alguma coisa, ela foi parar totalmente alcoolizada. Então, não tem nada disso. Pra vocês entenderem o que tava acontecendo nessa confusão, a Nádia Pessoa, que é a grande protagonista dessa edição, que eliminou um monte de gente e que também é acusada de ser a vilã, ela ficou um pouco alcoolizada na festa da última sexta-feira. Ela é casada aqui fora e ela foi conversar de maneira, digamos, mais amigável com o Felipe Sertanejo, que é um lutador de MMA, que também é casado aqui fora, ao ponto de morder a bochecha dele. Ah, tá, amigável, muito amigável. Pois é. São casados só aqui fora, né? Amigos íntimos. E aí, a Mendes Gata, durante a votação, resolveu tirar a máscara da Nádia e disse que ela tava dando em cima dele, mesmo sendo casada, e ele sendo casado. Ela ficou surpresa, ela não esperava por isso. E aí, era uma conversa que a casa inteira tava comentando pelas costas da Nádia. E a Nádia não tava sabendo de nada. Exatamente. Então. Nenhum amigo da Nádia foi legal o suficiente pra dar um toque pra ela. A Nádia foi pega de calças curtas, palavras dela mesmo. Brigou com todo mundo durante a votação, brigou depois. E aí, ontem, a Fazenda levou ao ar um show de horrores. Porque logo depois da votação, teve uma briga de bate-cabelo com a Mendes Gata, literalmente, elas viravam o cabelo uma na outra. A Nádia jogou água no Kaique Aguiar, que é o famoso filho do Carlinhos Aguiar, do SBT. Ameaçou jogar uma água do vaso sanitário da privada. Kaique Aguiar resolveu invadir a cama da Nádia com os pés em cima da cama, comer na cama dela. A Nádia jogou creme hidratante na cara dele e chutou a perna do Kaique Aguiar a tal ponto de que sangrou. Tudo isso valendo? Tudo isso valendo. Só que tudo isso, segundo as regras de A Fazenda, é permitido. O que não podia era chutar. Ah, entendi. Ela chutou a canela do Kaique Aguiar, que de fato tava perseguindo, era aquela pessoa chata, que quando você tá brigando, ela vai onde você vai, não te dá espaço. Aliás, o Kaique, olha, tudo que ele fez ontem com a Nádia foi tudo dentro das regras do jogo, realmente, mas foi baixo, foi covarde pra caramba, um homem fazer aquilo com a mulher. Apesar da Nádia já ter feito muita coisa parecida também. Mas não precisa se igualar. Não precisa se igualar, acho que ele desceu muito no nível dela, e pior, por ser um homem contra uma mulher, foi uma atitude, acho que baixíssima do Kaique. Agora, ele se mantém no jogo porque fez as coisas dentro das regras do programa, só que no futuro o julgamento público vai ser pesado em cima dele. Ele já é um morto-vivo no jogo, porque no final das contas ele causou a eliminação da favorita ao prêmio. Ela foi expulsa, a Fazenda mostrou a cena dela descobrindo que estava sendo expulsa. Ela chorou, se desculpou, perdeu o cachê, porque na Fazenda, quando você assina o contrato, você recebe metade na chegada, metade na saída. Se você comete um ato de agressão, você perde a sua segunda metade. Ô, Fefito, e sobre essa briga aí, o lance do cachê, a gente já procurou pra ver o que ela tinha pra dizer e tal, e ela afirmou que não tem Nádia a declarar, né? Nossa, meu Deus. Ele tava aguardando. Tava esperando pra essa piada. Desde as 8 horas. Mas é o seguinte, e se ela ganhou o cachê na conta? Ela ganhou metade. E se ela gastou a grana? Não, mas a primeira metade tudo bem. Gastou a grana, a primeira metade tudo bem, fica pra ela. Ela não recebe a segunda metade do cachê. Sim. Essa é a punição dela. Muita gente trata isso como se fosse um acordo, mas não é um acordo, é uma cláusula de contrato. Ela pôs na conta com a irmã, aí a irmã usa o dinheiro. E ela ainda tem que cumprir todas as obrigações de eliminada da Record. Então, assim, A Fazenda é um grande sucesso, graças a figuras como ela e como a Ana Paula Renault. É a maior audiência desde 2015. E o Mion melhorou o programa, hein? O Mion mandou muito bem no programa. O Mion é o apresentador que a Fazenda esperava desde a primeira edição. Exato. Ô, Fefito, e agora não entra ninguém, nenhum de fora ou quem já foi eliminado? Não entra ninguém. O que eu acho é que a final, em vez de ser com 3 pessoas, vai ser com 2 pessoas. A Mendes Gata, que chamam de Mendes Chata, tá na roça com Léo Stronda, e a Mendes Gata deve ser eliminada na quinta-feira, porque foi ela que revelou, deu início a todo esse barraco com a Nádia. O fato é que, assim, a regra é clara, provocar pode. Jogar água, cuspir na cara, tudo isso pode. A agressão física, de porrada, chute, tapa, isso não pode. É a segunda expulsão na Fazenda de Famosos, porque teve uma Fazenda de Anônimo quando um cara partiu com um machado pra cima de um outro. Mas na Fazenda de Famosos é a segunda expulsão. A primeira foi a Duda Yankovic, boxeadora, que deu um tapa no irmão do Bruno Galhaço. Agora a coisa tá tão maluca, Edgar, que em 2018 o Rafael Ilha pode ganhar um reality show de popularidade. Virou o grande favorito. Rafael. Tá tudo muito louco por ele.
Tô torcendo pelo William. Quem é que tá aí pra dar a hora certa do nosso cast aí, estrelado? Vamos lá. Vai lá, Silvio, vai. Você vai ver, você vai deixar o país, você vai ver. 10h30, horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show desta quarta-feira. Olha, seguinte, pensei em abrir o papo aqui, que a gente vai levar agora, com essa música aqui, ó. If anybody had an ocean across the USA, then everybody be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy blonde hair, surfing USA. Olha aí, mas vocês vão me desculpar, os fãs do Beach Boys, do Beach Boys, na verdade, mas eu vou tirar onda agora. Vou falar aqui ao coração dos nossos convidados e vou abrir com essa aqui, ó. É o Charlie Brown Jr. rolando ao som aqui, aos alto-falantes, porque o escritório do grande ícone do surf, Picuruta Salazar, é na praia e ele tá na área, meus amigos, na companhia do diretor Alex Miranda. Sejam muito bem-vindos. Eles estão divulgando aqui o Picuruta, a lenda do gato. Vamos, antes de falar, soltar o trailer aqui para os nossos espectadores. Vai lá, Bruno. O Picuruta é um desses gênios brasileiros, né? Um desses caras que definem o que é o Brasil, né? Alguém que consegue tirar do nada algo absolutamente sublime. Pô, me dá uma sensação muito boa de tu ver aquela onda vir na tua frente e ter que pegar, né? Ele conseguiu emblematizar o surf como um estilo de vida para uma legião de surfistas. Ele tem a qualidade de waterman, 10 vezes campeão brasileiro, campeão mundial, surfista que surfou a onda mais longa do mundo. Se hoje tá todo mundo ganhando campeonato e mostrando um surf moderno, esse cara, que mostrou isso há muitos anos atrás. Pra tu entender o Picuruta, eu tenho que contar a história de Santos, como ela era. Começou em Santos. Aí, ó, um monte de gente ligada ao esporte falando, e Picuruta já chegou revelando aqui uma história. Mais uma vez dou as boas-vindas a Picuruta Salazar e Alex Miranda aqui. A gente já teve algumas estreias aí e pré-estreias aí. Como é que tem sido o feedback ao filme? Primeiramente, bom dia. É uma honra estar aqui no Morning Show. Obrigado, pô, a honra Edgar. Nossa, Alex. Pô, classe. Sou fã de vocês, sou seu fã há muito tempo. Igualmente, o cara joga bola pra caramba. Ixi, eu nunca vi, hein? E estar ao lado aqui eu não me canso de dizer que o Picuruta é um ídolo e, né, eu sou um surfista fanático e você fazer um filme do seu ídolo é algo muito especial. A gente teve já as pré-estreias em Santos, totalmente lotada, 2 salas, quase 1000 pessoas. Aí a gente teve em São Paulo também mais uma sessão parecida com Santos, 2 salas, e Rio de Janeiro. Então, assim, foi um pacote completo. A gente está com todas as capitais pedindo pra gente exibir o filme. E agora o filme vai começar realmente a ser exibido nos cinemas dia 27 de novembro. Na Rede Kinoplex, São Paulo e Rio, no Cine Roxy Copacabana. Boa. O Picuruta, antes de eu te lançar a primeira pergunta, eu quero que você revele para os nossos ouvintes que acabou de falar pra gente aqui. A gente tá ouvindo aqui Zóio de Lula ao fundo, do Charlie Brown Jr. E você tem uma história com essa música. Ou essa música tem uma história com você? Acho que tem uma história. Primeiro, bom dia, bom dia. Show. Prazer te receber aqui. Quem diria eu aqui, hein? Que prazer. Quem diria eu aqui na Jovem Pan, que honra, hein? Os velhos tempos de Trip 89, lembra? Exatamente. E o Chorão era muito amigo meu. Ele anda de skate ali em cima do emissário, onde eu pego onda há 50 anos. E ele chegava com o skate dele, ele falou: Picuruta, eu vou fazer uma música pra você. Meu escritório é na praia. E onde que é minha escola existe até hoje. E Deus o levou, mas está ali guardada essa homenagem que ele fez pra mim. Olha, eu falei várias vezes com o Chorão, eu não me recordo dele ter. Pode ser que ele tenha falado em algum momento isso nas nossas conversas e tal, mas eu não me recordava. É uma história interessantíssima e faz todo sentido, né? Você como um ícone do surf santista e tal. Quando você começou, aliás, Picuruta, Santos, né? Em Santos, o surf era dominado por uma elite lá do Rio de Janeiro, da Zona Sul, né? Era visto com preconceito, um bando de maconheiro que fica o dia inteiro aí sem fazer nada, esperando o suel entrar para surfar e tal. Imagino que esse começo tenha sido uma das ondas mais difíceis para você dropar, digamos assim, para entrar no linguajar do surf ali. Não. Como é que foi o começo? Então, não tenha dúvida. Você imagina na década de 60, você cabeludo querendo pegar onda.
pessoal falava pro meu pai, assim, principalmente a família, seus filhos vai ser tudo vagabundo, maconheiro de praia. Só que meu pai acreditou num sonho e a gente fala que hoje nós somos um vagabundo profissional. Se eu sou maconheiro ou não, não sei. Pelo menos eu não sou, mas não tenho nada contra. E a gente conseguiu vencer na vida, porque meu pai acreditou numa época em que quem passava com prancha era vagabundo e ia preso. E a gente conseguiu superar todas as dificuldades e hoje o surf chegou no patamar que está conhecido internacionalmente. Que ano, mais precisamente? Isso em 68, quando eu comecei a pegar onda. Cara. Você vê, meu pai ia com Opala com uma prancha em cima para jogar bola na praia. E aí a gente ficava na praia ali se divertindo, até que eu falei, meu pai, me esquece da escola, eu quero pegar onda e quero vencer nisso. Hoje você ainda vê essa associação com os surfistas atuais, de ter esse consumo de droga, de ser uma coisa mais relaxada? Você ainda vê que eles têm essa estigma, não? Na realidade, se eu falar que a droga não está ligada ao esporte, eu estaria mentindo. A droga está em qualquer parte, só depende da pessoa. Eu acho que se eu tivesse envolvido com droga, eu não estaria aos 50 anos de idade pegando onda e surfando e fazendo uma coisa por amor que eu faço até hoje. Afinal de contas, são 50 anos surfando. Esse ano eu fiz 58 anos de surf, de vida, e com 50 de surf, se eu tivesse nas drogas, eu teria parado na metade do caminho. Tanto que eu tive como exemplo um irmão meu, Lequinho, que me incentivou, ele caiu para as drogas, acabou falecendo. Então, a gente aconselha, quem quiser praticar esporte, pratique com amor. Picuru, tem 50 anos, o que é que você viu de mudança no surf? Tudo que você possa imaginar. Só para você ter uma noção, hoje as pranchas são tão modernas, são feitas com computadores. Antigamente meu irmão shapeava com ralador de coco, uma prancha no colo. Hoje são máquinas em 3D que fabricam uma prancha. Então as pranchas do Medina, só para você ter uma noção, ele está na Austrália, pode estar fazendo prancha para ele no Havaí, que mandam o programa da prancha dele e ele chega no Havaí e as pranchas estão prontas. O cara que faz as pranchas dele não precisa acompanhar ele viajando pelo mundo. Então isso acontece com todos os atletas profissionais. Sim. Vamos lá, Vini. Então, eu queria também te perguntar, que você ganhou vários títulos aí, né, no Brasil, lá fora também, surfando de tudo que é jeito, só que você aprendeu a surfar em Santos, não é isso? Isso em 68. Num lugar onde que todo mundo fala que não existe onda. Então, e como é que era isso? Isso foi bom até para você se esmerar mais? Foi bom porque eu me dedicava cada vez mais. Só para você ter uma noção, a segunda praia do Santista era a praia de Pernambuco, Guarujá. Foi onde que eu falei para meus irmãos, a gente tem que ir para o Pernambuco, que é um outro tipo de onda. Para que se a gente quisesse ser reconhecido pelo Brasil em ondas buracos, principalmente no Rio de Janeiro, a gente tinha que treinar no Guarujá. Só que aí tinha maior rivalidade, porque o pessoal de Santos brigava do Guarujá. O do Guarujá brigava com os de Santos. Por causa de onda, localismo. Onda buraco, onda buraco, aquela cavada. É onda mais power, onda mais buraco, fundo de areia. Santos é uma onda bem tranquila para quem quer iniciar. É a onda praticamente mais fácil do Brasil para iniciar, para quem quiser começar a pegar onda. Como é que você vê? A gente viu algumas imagens aqui no trailer do documentário do Alex Miranda aqui, e muita imagem, obviamente, de arquivo, muita coisa antiga. Colocando em contraponto ao surf de hoje, que eu faço assim uma analogia com o futebol, né? Você vê os times que eram campeões na década de 70, era aquele jogão lento, né? O jogador ficava mais paradão. O surf também, nessa tua época, ele tinha esse outro estilo. E tinham movimentos do surfista muito bonitos, assim, esteticamente, né? Hoje a coisa é mais power aí, como você falou, né? Como é que você vê essa evolução do surf? E se o estilo, se a elegância, me refiro à elegância do cara ali em cima da... continua nos dias de hoje, de alguma forma, nesse surf mais atual, mais agressivo? Continua, porque as pranchas hoje são mais modernas, a tecnologia foi chegando, hoje o pessoal dá cada aéreo tremendo. Quem diria que há 30 anos atrás a gente ia dar aéreo? Sim. Então a molecada tem feito manobras de skate na prancha. Isso tem feito que o surf tem puxado por uma plataforma tão alta que a gente não sabe onde vai parar. É lógico que no passado o nosso surf era mais um clássico praticamente, não era tão radical que nem hoje em dia. Sim. Mas isso é a tecnologia, as pranchas leves, chegando... As pranchas eram muito pesadas antigamente. Pesadonas, né? Então não dava pra voar. Escuta, Edgar, eu tenho uma dúvida técnica. Aí você comentou aí das imagens, a gente estava falando do surf em 1968, falou dessa associação, né, com vagabundagem, né? Eu adorei, vagabundo profissional. Me lembrou, acho que nessa época tinha crime de vadiagem até, mas eu fiquei curioso aqui, cara, porque a gente estava vendo algumas imagens, né, no começo da entrevista. Como é que vocês fizeram para arranjar essas imagens e sei lá, adaptá-las aí, sei lá, para linguagem digital e tal? Isso deve ter dado um trabalhão, né? Até porque eu imagino que tinha muita coisa, né? Foi uma pesquisa muito grande, né? A equipe realmente se aprofundou na pesquisa
E o Picuruta é um cara tão adorado que o pessoal, quando ficou sabendo que a gente estava fazendo o filme da história da vida dele, começou a mandar imagens pra gente. Você fez um crowdsourcing de imagens, né? A galera querendo uma imagem do Picuruta mas aqui. assim, a gente começou a receber imagens. Olha, eu tenho umas imagens aqui em Super 8, legal. Eu nunca revelei. Eu acho que se vocês, de repente, tem alguma coisa... A gente começou a revelar essas imagens e começaram a vir imagens fantásticas. A gente falou, cara, não acredito que isso está chegando. Então, tudo conspirou a favor. E tanto que o filme, né, não é porque é meu filme, mas ele tá muito especial. Ele tem altos e baixos, você chora, você ri, então isso tem um diferencial. Não é apenas um filme de surf, né? É isso que eu queria saber. As pessoas que não conhecem o esporte podem se interessar também? Tem uma linha dramática ali, traçada, né, que você construiu, que pode interessar quem não é do surf, por exemplo? Eu acho que a própria vida do Picuruta não é um mérito meu, a linha dramática que acabou se estabelecendo no filme, mas a vida dele é muito dramática, né? Então, assim, a gente tem esses altos e baixos, então tem as grandes vitórias e tem também o momento que o pai dele foi o primeiro pai que formou uma equipe, onde os 3 irmãos tinham os mesmos patrocínios, viajavam juntos, estavam sempre juntos na aba do pai. Então hoje em dia a gente vê o Medina com o padrasto dele, o Filipinho Toledo com o pai, a gente vê essas equipes, né, família, trabalhando junto. E o Picuruta começou isso lá atrás. E voltando aí um fato que vocês falaram sobre as drogas, eu tenho um filho hoje de 12 anos que compete e tudo, e eu percebo que a nova geração de esportistas, ela tá fora das drogas. Realmente isso é fabuloso. Você vê que os meninos estão numa outra vibe, entendeu? Tipo, eles não estão nessa. Eles estão num bom caminho. E o esporte, como o Picuruta falou, é a salvação. Sempre eu endereço o esporte realmente. Tem uma coisa também, né? Os ídolos do surf são muitos agora. E tá cada vez mais profissionalizado. Inclusive temos 2 brasileiros agora na final do Mundial, lá que vai acontecer lá no Havaí. Eu quero saber se vai dar pra gente, porque a gente tem o Gabriel Medina e o Felipe Toledo. Na realidade, a gente tem 90% de chance. Olha. Apesar que a gente tem visto aí umas falhas dentro do circuito mundial, do WSL. Tipo o quê? Querendo dar para um outro surfista australiano. Estão querendo dar uma puxada para ele. Então, o circuito, na realidade, já poderia ter terminado em Portugal com a vitória do Medina. Sim. Então, tem um surfista chamado Julian Wilson, eles estão dando uma segurada. Porque se tivesse terminado em Portugal, o circuito no Havaí não teria graça. Porque a final do circuito mundial tem um poder realmente forte quando termina no Havaí. Sim. Então, estão segurando, mas o Medina tem 90% de chance de ganhar. Como é que é seu contato com esses surfistas novos, o Picuruta? Como que você relaciona com eles? Você encontra eles algumas vezes? A gente, para dizer a verdade, encontro às vezes em aeroporto, porque eu também viajo bastante e eles estão sempre competindo. Eu tinha mais uma ligação direta mesmo, era com o Mineirinho. Porque quando ele começou no circuito colegial A Tribuna em Santos, ele vinha de bicicletinha do Guarujá, com um pedacinho de pão enrolado num papel, pedindo para deixar a bicicleta na minha escolinha que ele ia competir. Isso com 12 anos de idade. E acabou se tornando campeão mundial. O Medina, eu tive pouco relacionamento com ele, porque ele mora em Marizia, eu também ia direto. E o Filipinho mora lá em Ubatuba. O pai dele surfou muito comigo, era muito casca grossa. Agora mora na Califórnia. Mora na Califórnia. Mas é de Ubatuba. Mas eu acabo encontrando no aeroporto, porque cada um vai pegando o seu destino. Porque eu não acompanho o circuito mundial. Porque hoje o meu hobby é viajar pelo mundo, levando empresários para algum lugar do mundo. Que vida ruim, né? Viajando pelo mundo, levando as pessoas para surfar. Tem que fazer esse sacrifício. É um puta vagabundo profissional. Eu falei pro meu pai, pô, tu me fez virar um vagabundo profissional. Será que não dá para registrar minha carteira, não? Ó, vamos fazer uma loucura aqui agora no Morning Show. Ó, seguinte, você que tá nos ouvindo, acompanhando essa conversa aqui com o Alex Miranda, o diretor do filme do Picuruta, A Lenda do Gato, tá ouvindo esse papo aqui, vai dizer o seguinte. Primeiro anota um telefone aí, ó. O prefixo é o 11 de São Paulo, 287 09, peraí, tá faltando algum número aqui, 287, peraí, 2870, tá faltando neurônio. Assim ninguém ganha, né? Aí, 2870-9765, eu fiquei empolgado aqui, 2870-9765, anotou o número? Então vamos lá, quem ligar agora aqui no programa e responder corretamente em que data estreia em São Paulo o documentário Picuruta, A Lenda do Gato, vai ganhar uma prancha da Rusty autografada
pelo Picuruta. Fechou? Ixi, Maria, hein? Fechou, vamos nessa? Então vamos lá, tem que buscar aqui na Avenida Paulista, hein? Que fica na capital, São Paulo, no número 807, Planeta beleza? Terra. Planeta Terra. Tá Vai valendo, bombar. vamos lá, tá valendo agora. Quem ligar pra gente, sabendo a data, Já tem minha sogra ligou, hein? já tem ouvinte aqui participando e vamos ver, será que sabe a data? Alô? Oi, boa tarde, bom dia, quer dizer, tudo bem? Tudo beleza? Quem fala e de onde fala? É Márcio de São Paulo. E aí, Márcio, você sabe qual é a data de estreia ou não? Você ouviu o programa desde o começo? Ouvi, mas eu vou chutar, mas acho que é dia 9 agora de novembro, não é? Como é que é? Dia 9? Errou! Ah, não deu. Vamos tentar. Até, enquanto não acertarem, a gente não para isso aqui. Primeiro já deu ruim, hein? Errou, pô. Cara, vacilou, hein, meu? Tá ligado na conversa? Liga pra cá, responda pra gente qual é a data de estreia. já tem mais um. Mais um ouvinte. Alô, quem fala de onde fala? Não para isso aqui, primeiro já Alô? deu ruim, errou, pô. Alô? Tem um delay aí. Alô? Tá me ouvindo? Alô? Oi, quem fala? É Patrícia, é na Jovem Pan? Isso, Patrícia, você sabe a data da estreia do filme do Picuruta? Peraí que eu tô procurando aqui porque eu ouvi. Quer ligar pra mim? Opa, liga pra mim, pro Picuruta que eu te digo. É a Patrícia? E aí? Dia 29 de outubro? Não foi. É outubro já foi. Já foi. 29 de outubro já foi. Tá no Brasil? Ah. Não diga alô, Edgar. Não diga alô. Mais um. Vamos lá. Ó, tá valendo uma prancha de surf, Emoção. pô. Você tá ligado aí no que a gente falou? Tem mais ouvinte na linha, de onde... Eita. Mais um, vai, de novo. Cara. É o seguinte, nós estamos querendo saber a data da estreia de Picuruta, a Lenda do Gato. Foi falado aqui pelo Alex Miranda. Em São Paulo, né? Em São Paulo. Se você responder direitinho, leva a prancha de surf da Rusty, autografada pelo Picuruta. Alô? Alô? Quem fala, de onde fala? É Neto de São Paulo. E aí, Neto, você tá ligado na data de estreia aqui em São Paulo do documentário? É dia 12 de novembro. Caraca, velho, não é, O que tá acontecendo? Brincadeira, não dá. A última, vai. Gente, Vamos. Google, gente, Google. Vamos lá. Não é o dia que eu nasci. Vamos dar essa prancha, vai lá, Vini. Alô, quem tá na linha? Jovem Pan? Isso, quem é? É Rivaldo. Rivaldo, de onde você fala, Rivaldo? Eu falo de Santo André. Santo André, e aí? A data de estreia de Picuruta, a Lenda do Gato, já sabe? Em São Paulo, qual é? 27 de novembro? Finalmente, hein, Rivaldo? Você tem nome de craque, hein, meu? Vai ter que retirar aqui na Avenida Paulista, 807, no 24º ou 14º, Arthur? Aí eu falo com ele aqui. Beleza. Fica na linha, você vai falar com a produção do programa, que vai pegar seus dados e a gente combina de entregar essa prancha pra você. Fica aí na linha, vamos falar com você. Ô, Rivaldo, você é surfista ou vai... O que você vai fazer com essa prancha? Começar a aprender a surfar? Como é que é? Na verdade... Eu moro em Cubatão, mas eu não pego onda. Vai remando, hein? Vai na escolinha do Picuruta. Sou fã dele, meu. Aí, Picuruta. Meus primos moram lá perto dele, lá no Marapé. Aí, legal, Rivaldo. Beleza. Você joga a prancha no rio aí, desce de Cubatão direto pro mar. Também, dá pra... Valeu. Eu tô no trabalho aqui. Valeu, querido, um abraço pra você. Fica na linha aí, tá que bom. O Arcon vai falar com você e dizer como é que você faz pra pegar a prancha. Valeu aí, ó, conseguimos finalmente entregar aqui a prancha de surf. Vamos continuar o papo. Picuruta, como é que era o localismo em Santos, por exemplo, na época ali da tua juventude? Tem aquela coisa, né, do Raul, né, do pregão que vem de fora, toma uns cascudos mesmo, é verdade essas histórias que a gente escuta, que nego é tirado da água? Ah, mas explica pra mim que não surfo o que é localismo, vai. Localismo é aquele pessoal que mora ali, que não sai dali, então fica meio com inveja de quem vem de fora surfar no seu pico. E existia. Tanto que existe muitos lugares do mundo ainda tem esse localismo, que a gente fala que é o local hero, né? Aquele cara que não viaja, que fica protegendo o seu pico e não quer que ninguém venha surfar ali. Principalmente em dias de ondas boas. Imagina, você fica esperando o dia inteiro por uma entrada de um swell de ondas boas. Aí Sim. naquele dia que tá bom, vem 10, 15 caras de outro pico ficar te atrapalhando ali,
Aí existe o localismo, aquela briga que o negócio pega. E antigamente o quebra-mar era bravo. Você tá falando como quem já botou nego pra fora da água. Botei muito. E também já fui corvo, já corri muito. Eu ia pro tombo, lá os caras me pediam pra correr até a balsa. A gente fazia a mesma coisa, porque aí tinha um bailinho no Caiçara em Santos, eles vinham dançar, a gente batia neles até a balsa também, então ficava esse confronto. Ô, Picuruta, deixa eu te perguntar uma coisa. Você pegava mais mulher quando tinha surf em novela? Porque na minha infância, pelo menos... Surf tava muito em novela, assim, tipo Top Model, Vamp, todos os galãzinhos surfavam, as meninas aspiravam por eles, assim. Você pegava mais mulher nessa época? A gente pegava muito, era Miss Biquíni, né? Porque acabava o campeonato, a gente ganhava o título. Aí tinha aquele Miss Biquíni, 2, 3 ia pro quarto, né? Brincando, né, meu? Tinha aqui, né? É Maria Parafina, né? É, caçadora de troféu que eles falavam, né? Tô querendo virar vagabundo profissional, viu? Mas você, só pra voltar no papo do localismo, você passou um perrengue no Havaí? Tem uma história tua no Havaí, não tem? Tem, que tá no filme aí, foi em 87, eu e meu irmão arrumamos uma encrenca com uma turma dos Black Trunk, que é um tremendo localismo no Havaí. Black Trunk. E arrumamos uma briga brava lá, viu? O pau comeu lá, eu e meu irmão. E quando eu fui ver, eu voltei pro Havaí, sendo patrocinado por essa empresa da Rui, que é o que comanda praticamente a ilha lá, e eu já tava no meio deles. E aí ficou tudo pra lá, né? Mas a briga foi brava, Depois viu? que você vira amigo, tipo... É aquele famoso, né? Quem bate, esquece. Mas explica aí a situação, vai. Você entrou na água, meio não conhecia ninguém, pro ouvinte entender como é que é. Como é que foi a circunstância em que gerou esse quebra-pau aí que você falou? Na realidade, a gente tem uma praia chamada Rock Point. E tinha uma casa lá, de uma havaiana, a Miss Miller, que deixava todos os brasileiros alugar quarto lá. Parecia o consulado brasileiro, tinha 45 brasileiros. E a gente ficava pegando onda na frente. E tinha um havaiano que estava passando, vindo remando, e o meu irmão vinha numa onda. E ele desviou para fazer uma manobra sem querer, foi água na cara dele. Esse cara achou que o meu irmão estava dando uma jogada de água na cara dele, que a gente fala um leque. Quando eu olhei para fora, esse cara queria bater no meu irmão. Tal de Robert, que fazia parte de uma equipe dos Black Trunk, que era uma equipe casca grossa até o nome do cara. Exatamente. É teu amigo hoje, não? Não, já é meu amigo, graças a Deus, né? E o cara era bem grande. E quando eu fui ver, ele tava querendo bater no meu irmão. Só que o cara era tão grande, aí eu peguei um taca de pau e dei uma paulada. Quando ele voltou na casa que eu tava, com 2 caminhonetes lotadas de havaiano, querendo pegar brasileiro e cortar a cabeça. Imagine o clima. Os brasileiros que estavam no Havaí sumiu. Tinha cara que saiu do Havaí até remando, né? Que não queria ficar ali, porque... Aí o chefe dos Black Tank falou, eu vou dar $20 pra cada brasileiro que apanhar. Então a gente não tá valendo nada. Era $20 na minha cabeça, tô mal, hein? Cada tapa que os brasileiros tomassem. Ô, Alex, como é que foi... A gente já falou das imagens de arquivo e tal, mas você deve ter feito, obviamente, registros atuais, né? Como é que foi acompanhar e por onde você acompanhou o Picuruta, né, para complementar essas imagens de arquivo com coisas da atualidade dele hoje, mostrando ele hoje? Dentro desse timeline da história dele, a gente se preocupou em reproduzir alguns locais importantes que ele viveu, histórias marcantes, né? Então a gente foi para a África do Sul, para Durban, para Jeffreys Bay, onde ele atravessou uma onda, a onda mais longa do mundo lá e fez um P na areia quando ele saiu. A gente viajou para Saquarema, a gente viajou para o Havaí, onde a gente pôde levar o irmão do Picuruta, o Almir Salazar, que hoje mora em Portugal, é shaper lá em Portugal. E para onde mais a gente foi? Finalizamos na Guarda do Embaú. Guarda do Embaú, onde o pai do Picuruta morou por mais de 30 anos e acabou falecendo lá também, né, Picuruta? Isso. E assim, a gente reproduziu essas viagens. Normalmente os documentários, esse documentário acho que é um dos únicos documentários que realmente a gente conseguiu fazer de uma forma correta, com incentivo fiscal, né, com a lei de incentivo. Sim. E a gente conseguiu captar essa verba, então a gente realmente teve uma verba para viajar para os locais e fazer tudo direitinho da forma correta. Foi inacreditável. Que massa. Fiquei aqui na nossa conversa vendo aí as imagens, muito a fim de acompanhar esse documentário Picuruta, a Lenda do Gato. Picuruta, pra gente fechar, antes de passar o serviço novamente, da estreia aqui em São Paulo, direitinho, pro ouvinte aí que se interessou, ir para salas também e conferir o trabalho de vocês, qual foi o maior perrengue que você passou surfando, assim? Você surfou onde a gente já falou aqui, onda de tudo quanto é tipo. Qual foi a maior casca grossa que você achou que você ia morrer mesmo? Na realidade foi durante a produção de um filme na Pororoca, que eu já surfei na Pororoca. Sim. Peguei uma onda durante 37 minutos, surfando 12 quilômetros. É um fenômeno, né, que existe.
E a onda, eu tinha me enrolado na onda e fiquei para trás. Acabei parando no meio da selva, onde só me acharam porque eu estava com GPS no relógio. E o helicóptero me procurando. Eu me senti ali, achei que tinha chegado no meu dia, porque realmente não morri no Havaí em ondas grandes, foi acontecer na selva. E na selva, você sabe, é muito perigoso. Tem malária, tem cobra, tem jacaré. E quando eu fui ver, eu estava no meio de um bambuzal, que se não tivesse GPS que me achasse, eu teria desaparecido ali. Porque a onda, ela vai durante 1 hora. E o resgate voltou depois de 1 hora para me achar dentro do rio. E eu fiquei num pânico tremendo, em cima de uma barreira ali, não sabia o que faria. Mas essa talvez tenha sido a pior para mim. Caramba, valeu. Picuruta, um prazer enorme falar com você aqui, Alex. Prazer em revê-lo, cara. Muito obrigado. Sorte pra vocês. Daqui nós vamos pro cinema. Ixi, vai ter que esperar o dia 27. Né? Vamos lá, dia 27 de novembro no Kinoplex Itaim e no Roxy Copacabana, no Rio de Janeiro, e 28 de novembro no Kinoplex Vila Olímpia, em São Paulo, e no Rio de Janeiro, no Fashion Mall. Obrigado. Sorte pra vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. É isso aí, agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Grande Vinícius Moura. Diga, Ed. E aí? Eu matei a saudade da minha época de surf, hein? Jacaré não é surf. É verdade. Estamos mudando a hashtag desse programa agora. Sai Marizias, hein, Ed? Aproveitar, tem uma coisa que eu pegar jacaré, pego bem, hein? Eu também. Eu proponho uma competição aqui com a Pô, vamos fazer? Os meninos do Morning aí no jacaré, já que a farinha das férias, vambora. Verão no Morning. Ô, Vini, como é que tá a nossa hashtag aí? Pessoal, Surf Brazuca. Isso, o pessoal gostou bastante aqui do nosso papo, né? Com o Picuruta Salazar, também com o Alex, né? O diretor aí do documentário. Aí o Léo Bolfarini, Edgar, comentou com a hashtag Surf Brazuca o seguinte: amo surf, o estilo da vida, a vibe, as músicas. Infelizmente não sou surfista, mas tenho amigos que são, e são os caras mais gente boas que eu conheço. Puta vibe boa. Aí, moleque. E a Alda Santos diz que em um passado não muito distante pegou onda, viu, Ed? Foi sensacional, a liberdade define estar em cima de uma prancha, hashtag Surfer Brazuca. E a Alda, hein? Pegando umas ondas aí, Edgar. É já, Alda. Eu não consigo ficar em pé na prancha, não. Você sabe que a Alda me lembrou a época do verão da MTV, e aí tinha as pranchas lá na casa da praia. Aí, claro que, pô, acabou a gravação, você vai fazer o quê? Vamos surfar, vamos aprender. Aí pegava umas aulinhas e ia surfar. Nunca consegui. Mas olha, eu fiquei acho que 5 segundos em pé numa parede, não era espuma, e isso já é uma grande coisa. E foi, assim, os 5 segundos mais incríveis do esporte que eu vivi na vida. Emoção, né, Ed? Parabéns. Foi 5 segundos. Aí capotei também uma vaca na sequência. Boa. Olha aqui, você pode nos acompanhar, já falei em imagens, pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá, youtube.com/morningshowjp. Já temos mais de 300 mil inscritos, mas ainda falta a tua inscrição, beleza? Deixa eu dar um recado aqui, rapidinho. Vamos seguir aqui, ó. Ficar em casa é ótimo, mas pode ser melhor ainda se na hora de pintar você usar Souvenir Fosco completo. Cobertura e acabamento incríveis para cobrir sua casa de beleza e elogios. Além de deixar sua casa como você sempre sonhou, a Souvenir tem mais novidade. Agora ela tá de cara nova, com novas embalagens e novos produtos para descomplicar a sua vida e a do pintor. Vá até uma loja e conheça tudo que a Souvenir pensou para você. Vai pintar? Vai de Souvenir! Vamos seguir aqui, olha, com um destaque internacional. O Partido Republicano do presidente Donald Trump perdeu o domínio da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos. É a primeira vez em 8 anos que os democratas fazem maioria na Casa Legislativa. Por outro lado, os republicanos ampliaram seu espaço no Senado. No Twitter, antes mesmo da apuração indicar o revés parcial de seu partido, o Trump escreveu: aspas aí. Foi um tremendo sucesso essa noite. Obrigado a todos. Fecha aspas. Caio, vamos lá. Como é que fica a vida de Donald Trump depois dessa? Eu acho que a perda
Bom, o sistema americano, ele, assim como o brasileiro, ele é bicameral, né? E a perda da maioria na Câmara já era uma tragédia anunciada. Agora, a vitória do Senado, que eu acho que é isso que o tweet do Trump se refere, ela excedeu as expectativas, né? Fica um pouquinho mais fácil para fazer algumas coisas, por exemplo, apontar juiz na Suprema Corte e tal. A gente viu o calvário pelo qual passou aí o Justice Kavanaugh para ser aprovado, era uma nomeação do Trump, e lá isso é um big deal aí, para usar um anglicismo, é uma coisa muito importante. O que fica mais difícil? Outra coisa que o Trump adora, tax cuts, né? Então, todas as reformas e orçamento com corte de impostos, ele vai ter mais dificuldade, mas vamos lembrar, como você bem colocou, mesmo com a maioria republicana, ele já estava tendo muita dificuldade de achar consensos, inclusive para revogar coisas como Obamacare ou melhorar o sistema de saúde americano. E como pontuou muito bem o professor Alexandre Borges, ele já cravou essa, né, que é um grande conhecedor aí de política americana. A pauta agora, né, a partir de agora, é Trump 2020. E isso era o boost que ele estava precisando, né, vamos dizer assim, o pretexto ou a conjuntura política para ele já começar a se vender para 2020, para implementar as reformas que ele eventualmente não vai conseguir por causa dessa trava no Congresso americano. E corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o engajamento nessa eleição americana específica foi muito maior do que nas últimas. Eu nunca vi tanta gente se fazendo campanha para que as pessoas fossem votar, porque lá o voto não é obrigatório, né? Uhum. Vamos lá, vamos seguir agora falando de Amor e Sexo, Fefito, da TV Globo. Durante a madrugada, o programa estava nos assuntos mais comentados do Twitter, é isso? Tava mesmo. Qual o motivo? O Amor e Sexo tem sido uma vida meio difícil em audiência, porque ele tá num dia que tem prova do Fazendeiro na Record. Então a Fazenda tem a maior audiência desde 2015 e tem deixado Amor e Sexo às vezes na vice-liderança. Muita gente também nesse momento político do país tem acusado o programa de lacrar, de querer lacrar, porque ele tá trazendo pautas mais progressistas e tem discutido o feminismo em sua raiz mesmo. Ele tem a Fernanda Lima, que é uma apresentadora super engajada, tá com a filósofa Jamila Ribeiro na bancada, Mili Lacombe também, que eu adoro. Mas o fato é que ontem o Amor e Sexo foi parar nos Trending Topics porque fez uma homenagem a Marielle. Ontem o programa estava discutindo feminismos e empoderamento feminino, mas levou ao palco 5 pessoas relacionadas a Marielle, 3 amigas, 2 delas sendo a mulher da Marielle e a irmã da Marielle. As 5 fizeram uma homenagem a Marielle, a bancada chorou, a Mônica Iose que tava lá chorou, ficou todo mundo super emocionado, a própria Fernanda Lima ficou com a voz embargada, mas claro que teve gente reclamando nas redes sociais, porque você não pode cobrar aqui nesse país que um assassinato tão simbólico quanto o da Marielle seja investigado. Não que os outros não tenham que ser também, mas esse teve projeção mundial e de fato o país precisa dar uma resposta a isso. É muito curioso que ontem foi formada uma comissão para exigir a investigação desse crime que já completou mais de 280 dias sem solução, assim. O fato é que o Amor e Sexo agora está sendo acusado de fazer o que faz desde sempre, lacrar. Sabe o que eu penso a respeito, Fefito? Eu vi esse de ontem, eu especificamente não vi. Eu vi o anterior, que teve a fala também embargada da Fernanda ao final, né? Falando das famílias, sim, como é que as novas configurações, como é que mães, com a presença inclusive de mães ali, da Miriam da Mili Lacombe no programa, a mãe na bancada também. Então, eu acho que o que é legal do programa é que, às vezes, a gente tem uma visão, assim, tipo, a atitude, a causa, o ativismo, o gay, a lésbica, o trans, tudo, é uma figura isolada, né? Sim. Aquela figura, ela tá inserida num contexto familiar. Ela tá inserida na sociedade, mas antes dentro de um contexto familiar. Eu acho que o programa levar as famílias para falar isso, e uma mãe que tá assistindo, vendo outra mãe em uma situação igual, eu acho que é uma força e tanto. Eu também acho, Eds. Eu acho, na verdade, que a gente tem que parar com essa ilusão de que a família tradicional brasileira é mãe, pai, filho, filha, porque boa parte das pessoas nesse país é criado pela avó, é criado pela mãe solteira, não tem pais porque foi abandonado em algum momento da vida. Enfim, é muito diversa. A possibilidades e as variações de família são muito diversas nesse país. E eu acho que o Amor e Sexo, de fato, às vezes pisa fundo no ativismo e pode parecer chato e tudo mais, mas a gente tem que pensar também que ele é uma ilha na TV brasileira, né? Muita gente reclama do programa por causa disso, mas ele é o único
programa que tem isso. Quando você tem uma programação inteira que tá voltada pra todos os outros interesses de todos, e você tem um programa que te dá um outro olhar, isso não significa que a TV tá indo mais à esquerda ou mais à direita. Isso significa só que a TV tá sendo mais plural, que eu acho que é o que tem que ser mesmo. Quer falar, Caio? Com certeza. Bom, eu acho que a fala sobre humanizar a vítima é fundamental. Isso que você colocou, sabe, Edgar? A gente vive num país sob império do nosso Código Penal e toda a mentalidade política recente de você fazer todo o sistema penal sob a perspectiva dos criminosos e não das vítimas. Então eu sou super a favor de humanizar a vítima. Eu também acho que morte por motivação política é natural que ela provoque mais comoção. Mas o que eu realmente acho que irrita a maioria silenciosa no caso da Marielle é, de novo, aquela questão de 2 pesos e 2 medidas, né? Porque natural que haja uma comoção muito grande por causa desse crime bárbaro que aconteceu, mas no mesmo período, né, assim, coisa de 1 ano, foram 100 mortes só de opositores na Venezuela, né? E o mesmo PSOL da Marielle é um dos partidos que endossa essa ditadura, né, a ditadura bolivariana. E é muito sério isso aqui no Brasil. A gente teve 3 presidenciáveis, então o Boulos, né, famoso invasor de terra, a Manuela Dávila, né, que diz que luta como uma garota, mas é subserviente ao Lula, e ao Ciro, né, que é o grande desinformador, que diz que não tem déficit da Previdência. Todos esses 3, em momentos diferentes, negaram a ditadura na Venezuela e desrespeitaram, assim, os direitos humanos, não reconhecendo as vítimas, a perseguição, a tortura do regime bolivariano do Nicolás Maduro. Então, eu acho que é isso que está faltando na grande imprensa. Sair dessa lógica de 2 pesos e 2 medidas. É um absurdo esse crime da Marielle não ter sido desvendado. Agora é um absurdo as lideranças políticas brasileiras não combaterem com veemência a ditadura bolivariana lá na Venezuela, que inclusive já está deixando como legado aí milhares e milhares de refugiados, né? Uma tragédia humanitária, e o Brasil tem responsabilidade nisso por causa das suas lideranças. Aí, é um ponto. Ele tá colocando, quer fazer a tréplica, Fefi? Eu acho um ponto, mas eu vou ser acusado de lacrar demais se eu fizer essa tréplica, porque é o que as pessoas têm dito, mas na real eu não gosto quando você se refere a Manuela como uma pessoa subserviente, porque eu acho que ela, como uma mulher empoderada que tem o direito a tomar as decisões e seguir ou não as decisões sugeridas por alguém. Ela deu declaração que não ia desistir da candidatura e ela ficou lá como step, né? Era a famosa chapa triplex, que virou duplex depois. Poxa, Caio, mas eu acho que é machista você sair acusando a Manuela desse jeito. Isso não tem nada a ver com machismo, Fefito, pelo amor de Deus. Acho que tem, a gente pode conversar depois fora do ar sobre isso. Mas, para além disso, já que você falou do jornalismo e tudo mais, a gente tá falando de entretenimento. Eu acho que a gente tem que ter mais pluralidade na TV e o Amor e Sexo tá cumprindo isso. Seja de uma maneira legal ou de uma maneira chata, ganhando ou perdendo na audiência. Mas eu acho que o Amor e Sexo é uma boa ilha na TV. Olha, eu vou chamar aqui o nosso cast. Quem que tá aí agora pra dar a hora certa, alinhado com tudo que estamos falando aqui? Quem seria? Quem poderia ser? Vamos lá, Gabi. Já que falamos de empoderamento feminino, né? Uma jornalista independente, liberal. 11h20, horário de Brasília. Amo! Jovem Pan Morning Show. Informações muito maldosas dão conta de que Ronaldinho Gaúcho, ele mesmo, o zilionário jogador, ex-jogador de futebol, estaria na pior financeiramente. Ô Vini, não é possível, na pior tá todo mundo aqui, cara, menos o Ronaldinho, cara. Com tanta grana que ele ganhou na vida e ainda ganha, é isso mesmo? Tinha R$24 na conta, Vini? Eu acho que qualquer um de nós aqui temos mais que R$24,63 na conta, né? 24, não é possível. A gente pode considerar que a gente tá um pouquinho melhor aí que o Ronaldinho Gaúcho, pelo menos é o que diz aí a Justiça de Porto Alegre. O que acontece, Edgar? Ele foi condenado agora, né, recentemente aí, por uma construção irregular em uma área de preservação ambiental lá em Porto Alegre. Esse caso é de 2015, né? Ele foi acionado, ninguém achou o Ronaldinho, ninguém achou o irmão dele também, empresário, o Assis, nunca resolveu pagar essa multa aí que agora já tá girando em torno de 8,5 milhões de reais. E agora a justiça determinou, além da apreensão do passaporte, tanto do Assis como do Ronaldinho, que atualmente estão
na Europa, ou seja, quando o Ronaldinho decide voltar para o Brasil, talvez ele tenha um probleminha lá no aeroporto, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afirmou que o Ministério Público tentou fazer uma penhora online aí pro pagamento dessa multa aí de 8,5 milhões. E aí quando foi lá fazer essa penhora, encontrou na conta do Ronaldinho apenas R$ 24,63, Edgar. Eu acho que é um pouquinho incompatível aí, né, com o estilo de vida do Ronaldinho e com a fortuna que ele ganhou durante toda a vida dele como jogador de futebol. Então a pergunta que deve ser feita agora, onde tá a grana, Ronaldinho? Onde tá o dinheiro? Onde tá a grana? E ele quase se candidatou, você se lembra, né? Quase se candidatou ao Senado esse ano, pelo partido do Bolsonaro, né? Foi um dos apoiadores aí da candidatura do Bolsonaro, tanto que criou lá um mal-estar no Barcelona, né? Tirou algumas publicações do jogador, algumas atuações dele também lá como embaixador do clube. Enfim, a vida um pouco difícil aí para o craque brasileiro. E é estranho, né? Se fosse um cara muito chegado a festas, que anda com agora um cara caseiro, o cara não dá pra entender. Simples, né? Não dá pra entender. Vamos fechar o Morning aqui com o show que o Capital Inicial fez ontem no metrô em São Paulo para divulgar o Rock in Rio, que vai ser realizado em setembro e outubro do ano que vem. Solta pra gente um trecho aí, Bruno. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, eu não viraria só, minha mente viraria, Isso é uma ação nesse porte, assim, talvez inédita no Brasil, vai. Não conheço nenhuma outra. A gente já viu muita coisa lá fora, né? As bandas divulgando, o U2 fez, que eu me lembro. Fez no metrô de Nova York. Maroon 5 fez, eu acho. Ed Sheeran, acho que chegou a fazer. Aqui no Brasil, acho que há umas 2 semanas teve show do Ziba. Que é num metrô aqui também. Também era uma ação patrocinada, mas não foi nada tão grande quanto Capital Inicial. Porque, e numa estação, a Estação Paraíso, de um entroncamento de 2 linhas importantes do metrô de São Paulo, a galera ali na escadaria. Todo mundo faz baldeação. Faz baldeação lá e na Ana Rosa, né? O show do Ziba tava lotado lá no metrô, né? Foi no metrô da Sé, 6 horas da tarde. Boa. Tava cheio. Bom, vamos ficando por aqui. Reta final do Morning Show dessa quarta-feira. A gente se despede prometendo voltar amanhã na programação da Jovem Pan a partir das 10 da manhã. É isso aí, Vini. Isso aí. Um grande abraço. Estamos dando conta aqui por enquanto, viu? Tá mandando bem aí. Tá? Não, mas vai evoluir. Vai melhorar. Super bem. Tá certo. É isso. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Amanhã tem mais. Tchau, gente. A partir das 10 aqui na Pan. Valeu. Morning Show. Morning Show.